Terminou a reunião e está definido o futuro de José Botto no Flamengo. Rodrigo Depou fez a escolha e colocou ponto final na negociação. Diretoria rejeita duas propostas para a saída de Juninho. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta terça-feira. Uma terça-feira agitada no Mengão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada. É isso mesmo, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento e como a gente sempre diz aqui, gente, é muito importante para nós. Não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar com vocês. Já vou começar o vídeo falando sobre Gerson, porque tem muita gente perguntando sobre a despedida oficial do Gerson, isso porque o jogador ainda não teria postado nada nas suas redes sociais. A informação até que o Pablo Rafael trouxe é que o Gerson hoje foi ao Ninho do Urubu para se despedir dos companheiros, também dos funcionários, pegar lá o restante das suas coisas que ainda estava no Ninho. Vale lembrar que depois que o Flamengo voltou do Super Mundial, o Gerson não tinha ido ainda ao Ninho do Urubu, então ele foi lá buscar suas coisas e se despediu de todo mundo, e a expectativa é que tanto o clube como o jogador já prepara aí arquivos para fazer nas redes sociais a despedida do Camisa 8. Tomara que aconteça uma despedida bacana, tomara que os dois lados consigam aí se encontrar numa despedida legal, até pela história que o Gerson tem com a camisa do Flamengo. Informação soltada aí pelo Pablo Rafael. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora para falar sobre a situação do Wallace Yan, porque já tinha um pessoal falando que o Wallace Yan estava sendo vendido, que o empresário já tinha ido lá no Ninho para conversar, para vender para a Inglaterra, aquela coisa toda. Não, gente, o empresário do Wallace Yan tem ido ao Ninho do Urubu, ou foi ao Ninho do Urubu, para negociar a renovação de contrato do jogador com o Flamengo. A ideia do Flamengo é o seguinte: renovar o contrato, aumentar o valor da multa, até para proteger o garoto aí de possíveis assédios, tanto no futebol brasileiro como também no exterior. Isso porque a multa dele pro futebol brasileiro é baixa. Vários clubes como Cruzeiro, Palmeiras, Botafogo, até o Ceará, o Bahia, que está mais organizado também, tem condições de pagar a multa do Wallace Yan e tirá-lo do Flamengo. Então, assim, o Flamengo quer renovar o contrato para não ter o risco de perder o jogador, nem para o exterior, nem para o futebol brasileiro. Essa renovação ela vem acompanhada de um aumento, de uma valorização salarial para o atleta. Já que eu estou falando de atacante, deixa eu falar sobre Juninho. Isso porque o Flamengo recusou duas propostas da Arábia Saudita tentando o empréstimo do Juninho. Vale lembrar que o Al Riyad e o Najma tentaram um empréstimo para o jogador com uma compensação financeira. A ideia das duas equipes era pagar ao Flamengo ali R$1.600.000 pelo empréstimo e ter um valor ali fixado para uma compra futura. O Flamengo rejeitou e o Juninho permanece no Mengão. Hoje eu estava conversando com um amigo meu chamado Maneco, amigo de arquibancada, que viaja, que vai para cima e para baixo. Cara, ele falou uma coisa assim que me deu uma luz com respeito ao Juninho. Ele falou: ô Guilherme, quanto tempo demorou o Léo Pereira para poder engrenar? Demorou. O Varela demorou. O Varela tá jogando bem esse ano, mas nos anos passados o Varela não vinha conseguindo ter uma sequência de jogos. Tem muitos jogadores que demoram um pouco para poder engrenar no time, para poder ter uma sequência, para poder conseguir jogar. E pode ser isso que está acontecendo com o Juninho. Vendo um potencial no jogador, a diretoria decidiu não emprestar. A tendência é que o técnico Felipe Luiz use mais o atleta, dê mais minutos a ele, para que ele possa aí mostrar o seu futebol. E o que eu torço, eu vou falar o que eu torço muito para que o jogador dê certo. Quero que ele entre, que ele faça gol, que ele consiga se encontrar no time, porque é um cara que, independente de qualquer coisa, toda vez que entra, ele entrega a raça. Toda vez que entra, é marcação alta, é lá em cima, é marcando, é um cara que entrega. Então, às vezes, um ajuste ou outro ali, a gente pode ter um grande jogador pela frente, ainda mais se a gente pegar como exemplo o próprio Léo Pereira, que foi um jogador que quando chegou
não conseguiu se adaptar de primeira. O próprio Willian Arão, não sei se vocês vão lembrar do Willian Arão, que demorou para se adaptar. O Cebolinha demorou para se adaptar. O Michael, da primeira vez, demorou muito para se adaptar. Então, assim, às vezes acontece, mas o que a gente torce é que o jogador consiga, o mais rápido possível, entrar no ritmo do time e consiga fazer grandes jogos. O Flamengo rejeitou a proposta de empréstimo e, a princípio, o jogador continua no Mengão. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre a situação de José Botto, antes de falar da escolha de Rodrigo De Paul, jogador que, segundo informações, vinha negociando com o Flamengo. Ele já fez a escolha dele. Mas deixa eu falar sobre o Botto primeiro, porque hoje pela manhã o presidente BAP teve lá em uma conversa com o José Botto, e na conversa o BAP deixou claro para o Botto o respaldo ao trabalho dele. E o BAP, ele meio que, nessa de deixar claro, ele deu algumas orientações ao Botto. Falou, olha Botto, por aqui, orientação, não se metendo no trabalho do profissional, até porque o BAP, ele não se mete, ele tem essa característica, ele já tinha feito essa promessa de não se meter no trabalho do profissional. Agora, o Botto, ele tem ali uma segunda chance, ele tem ali o respaldo do presidente para poder continuar a fazer o seu trabalho. Botto, vou te dar uma ideia, cara, toma muito cuidado que você fala no WhatsApp, e toma muito cuidado com as notícias que você solta e para quem você solta. Porque de ontem para hoje, 2 pessoas já vazaram um print seu, e aí não fizeram igual o Mauro César, que vazaram sem nome, mantendo uma ética. Na verdade, eu nem sei se foi você que mandou mensagem pro Mauro César, mas não fizeram igual o Mauro César. Vazaram lá seu nome, mostraram para todo mundo que era você. Então, assim, primeiro conselho que eu te dou, cara, o Flamengo é muito grande, o Flamengo é gigante, então toma muito cuidado. E outra, trabalha. O seu trabalho vai ser reconhecido quando ele der resultado, então trabalha, vai pro mercado, busca jogador, contrata jogador, o jogador tem que chegar, tem que dar certo, isso é Flamengo, e toma muito cuidado com o que você fala, porque, você vê, toda essa confusão começou na semana passada com aquela situação do Pedro, aí depois do Pedro veio o Mickey, depois do Mickey começaram a vazar um monte de coisa, enfim, e aí a gente há 4 dias de voltar a jogar o Campeonato Brasileiro, há 2 dias de abrir a janela, porque a janela abre depois da manhã, tá a gente falando aqui de confusão, tá o presidente tendo que se reunir com você para poder apagar confusão e tal. Então, assim, trabalha. Já que o presidente deu respaldo, trabalha. Mostre o seu trabalho. Não vou nem dizer se eu sou a favor ou se eu sou contra a sua permanência, porque a minha opinião não vale de nada, já que o presidente deu respaldo a você. Então, trabalha. E eu quero que seu trabalho dê certo, que você traga bons jogadores, que você contrate bons jogadores, que esses jogadores cheguem aqui e dê certo com a camisa do Flamengo. É o que eu quero muito. Já trouxe eu o Jorginho, trouxe o Danilo, trouxe o Juninho, que eu acabei de falar agora da situação, que pode ser que ainda dê certo no Flamengo. Enfim, só faz o seu trabalho. Bom, fala agora sobre Rodrigo De Paul. O negócio é o seguinte, gente. Vamos lá. O De Paul, ele... Domingo saiu a informação que o Flamengo estava negociando e tal, só que o De Paul, ele fez a escolha dele. E assim, era muito óbvio que na dividida ele ia escolher, ia fazer essa escolha. Ainda, o Flamengo é gigante e tal, provavelmente alguns torcedores do Flamengo foram lá e tal, mas a situação do De Paul é, o Atlético de Madrid quer negociar ele. O time do Messi quer contratar. E ele e o Messi têm uma amizade grande, assim, os dois. São muito amigos. Então a informação que já saiu hoje é que o Rodrigo De Paul já escolheu e vai jogar pelo Inter Miami. Ou seja, nem compensa o Flamengo ficar, como eu posso dizer, gastando ficha, queimando cartucho, tentando contratar um jogador que já se acertou com outro time. Ele já tá certo lá com o Inter Miami. E é o que eu falo, a amizade dele com o Messi pesou muito nessa hora. O De Paul é um jogador que o Messi gosta, é um jogador que muita gente fala que ele só tá na seleção argentina por causa do Messi. Então, assim, ao que tudo indica, ele já tomou a decisão, ele já fez a escolha, agora cabe o Inter Miami se acertar com o Atlético de Madrid para concluir a transferência do jogador para a MLS, né? MLS, é isso. Major League Soccer, é isso. Então, só falta isso mesmo para ele poder jogar no Inter Miami, já que a amizade dele começa na escolha dele, pesou bastante. Hoje o Flamengo treinou, 9h30 da manhã, jogadores já foram a campo, pensando nessa partida contra o São Paulo sábado. Sábado volta o Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem que ganhar esse jogo no Maracanã.
A gente não tem o Pulgar.